Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, Parauapebas, capital do minério, salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Bom dia, Sam, seja muito bem-vinda, terça-feira bonita, hein? Bom dia, Demerval, mais um dia maravilhoso pra gente iniciar tomando nosso café da manhã com você aí de casa, aqui na nossa revista eletrônica. Bom, e a gente já começa com imagens. A gente traz essas imagens muito inusitadas. A Sam deu uma passadinha lá segunda-feira no local e a gente aproveita para registrar, né? Você percebeu, né, Sam, essas Sim. imagens aí, essa ideia, e a gente vai registrar imagens aí do Costa pra Rua. Isso mesmo, Costa pra Rua todo também se preparando em clima de copas, bandeirinhas aí para atrair a galera, aquela comida deliciosa que tem por lá. Olha, além da comida, a alegria, o bom atendimento, essa turma aí do Costa pra Rua, esse local conhecidíssimo em Parauapebas, uma praça de alimentação democrática, popular, tá toda enfeitadinha. Parabéns, moçada, tudo de bom para vocês. Bom, hoje é dia do cinema brasileiro, dia do migrante e dia de São Romualdo no calendário católico. E a gente já vai para as notícias que são destaques no programa de hoje. Isso mesmo, você precisa saber, sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre os documentos para você poder viajar nas férias com crianças e adolescentes. E o trabalho informal tem crescido em Parauapebas e virou a melhor forma de fugir do desemprego. Olha só, a falta de sinalizações no trânsito, como faixas de pedestres e alguns quebra-molas, tem causado insegurança em Parauapebas. Para isso, para responder a esses questionamentos, inclusive o próprio pitaco da população, do motorista, do transeunte, de todo mundo pelas ruas, a gente convidou o Vanterlô Bandeira, que é o titular da SENSE, Secretaria de Segurança Institucional, responsável pelo DMTT, que tem também a função de trabalhar essa questão da sinalização. Isso mesmo, e falando em realidade, na crônica de hoje, Demerval vai falar sobre cinema brasileiro. A gente está produzindo no cinema uma ficção ou a mera realidade do país? Estas e outras informações a partir de agora na sua revista eletrônica, o seu Café com Notícias. Na tela. Quase todo mundo gosta de assistir filme, mas nem todo mundo gosta de cinema. A história do cinema no Brasil começa ainda no final do século XIX, mais precisamente em julho de 1896, com a exibição do primeiro filme. Há bem pouco tempo, com os shoppings inserindo em seu mix as salas de exibição, o cinema voltou a causar grande interesse do público. Detonado pela televisão e depois pelo YouTube e mais recentemente pela Netflix, o cinema passava por um marasmo só. Quem está na faixa dos 40, 50 anos ainda viveu o tempo dos filmes de faroeste, kung fu, comédias pastelão, pornô chanchadas e aventuras.
Era o tempo de trocar revistinhas em quadrinhos na porta do cinema na hora da matinê. Havia uma certa inocência, uma ingenuidade, e tudo era novidade, tanto na tela quanto na vida real, naquela tela imensa daquelas salas escuras de cinema, onde rolava de tudo. Depois a TV chegou e as salas de cinema faliram. Porém, a indústria cinematográfica se reinventou. A computação gráfica e a própria internet acabaram ajudando nessa revigoração das grandes produções. Até o cinema brasileiro, tão viciado num viés culturístico engajado, melhorou muito. Muito por conta da esperteza das emissoras de TV, que perceberam o momento de revitalização dos grandes estúdios e resolveram produzir também suas películas. Ainda bem. Cinema é entretenimento, muito embora muitos queiram transformar em discurso ideológico de esquerda, mostrando a realidade piorada que perde feio para a ficção comercial de Hollywood. Aliás, a realidade bandida da política brasileira, que tanto produz operações do Ministério Público e Polícia Federal, acabou produzindo bons filmes ultimamente. Viva a sétima arte com toda a sua criatividade, a nos encantar através de grandes atuações de verdadeiros monstros da interpretação na grande tela do cinema. Cinema é tudo de bom, com pipoca, guaraná, boa companhia, então nem se fala. Bom dia para você. Vamos para a nossa enquete de hoje. Você de casa se prepara para participar já com a gente, o nosso WhatsApp já disponível. Vamos continuar falando sobre os comentários que vão rodar, acho que até sexta-feira. Jogo do Brasil na Copa da Rússia, né? A pergunta de hoje, depois do primeiro jogo, qual a sua avaliação? O Brasil jogou mal? Ele foi prejudicado pela arbitragem ou foi tudo certo? E aí, o que você acha, Demerval? Olha, eu particularmente, fiquei numa frustração danada. Vamos esperar a resposta do pessoal para a gente ir formando aqui o nosso pensamento. Isso mesmo. Lá para o final, quando a gente for dar o resultado, a gente coloca a nossa opinião. Mas eu achei muito interessante essas perguntas da produção para a gente ter um feedback aí do torcedor, né? Sim. Será que todo mundo sentiu como a gente sentiu? Vamos lá. Estamos aguardando aí, portanto, nosso WhatsApp para você participar e responder na tela. 99184-2017, 99184-2017. Esse é o nosso WhatsApp, seu canal de comunicação com os estúdios, falando com a gente, mandando aí a sua resposta e participando sempre. Vamos começar com a nossa coluna de hoje. O Neil Armstrong vai falar pra gente o que você precisa saber sobre os direitos que você tem de viajar com as crianças e adolescentes nas férias. Se não for com o responsável, eles podem viajar? A gente vai tirar todas as dúvidas agora, né, Demerval? Exatamente, vamos chamar o Neil, portanto, esse conselheiro tutelar, engajado, um cara que coloca o coração na missão e que é nosso colaborador aqui no programa, respondendo a esses questionamentos na coluna Você Precisa Saber. Bom dia, Neil, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia você que está em casa nos assistindo. Eu sou o Neil, conselheiro tutelar, consultor dos direitos da criança e adolescente, coordenador da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Pará. E toda semana nós estamos aqui para falar sobre um tema interessante que ajude a família, que fala diretamente com você que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, porque nós sabemos que nessa época do ano, todos os familiares, as pais que têm os seus filhos, querem mandar as crianças para viajar, ou viajar com eles nesse período de férias, mandar para a casa do avô, do tio, e tem muitas dúvidas com relação a isso. A primeira coisa que nós precisamos orientar você é com relação à questão da documentação. Todo mundo tem que estar portando seus documentos na hora de viajar e em todos os momentos da sua vida, é claro. E não foge à regra a criança e o adolescente. Então já peço a você que corra logo, se o seu documento não está em dia, se a carteira está vencida, corra lá para tirar a sua carteira de identidade, a certidão de nascimento da criança para não ter nenhum problema na hora de viajar. A outra coisa que a gente precisa informar você é com relação também à lei. O que a lei diz? O que precisa para a criança viajar? E aí a lei traz duas regras. Uma regra fala da criança e a outra regra fala do adolescente. A criança é a pessoa até 12 anos de idade incompleto e o adolescente é a pessoa de 12 até aos 18 anos incompleto. Para esse adolescente, a lei não vem dizer que é proibido ele viajar em todo o território nacional. Então está liberado.
O adolescente, tendo a sua identidade, pode viajar para qualquer lugar desse país sem precisar de autorização nenhuma, nem da autoridade judiciária, nem dos pais, nem do conselho tutelar, como muita gente pensa. Esse adolescente pode viajar dentro do Brasil para qualquer lugar, pessoa de 12 até 18 anos de idade incompleto. Agora, criança, a lei já traz algumas regras mais específicas. E o que a regra, o que a lei vem dizer? Que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Aqui a lei vem falar, primeiro, de criança, segundo, ele vem falar dos pais, e a gente sabe quem são os pais, aquele pai ou a mãe. E em terceiro lugar, ele vem falar de uns responsáveis. Muita gente confunde essa questão do responsável e acha, não, eu deixei meu filho ali com uma pessoa, aquela pessoa é responsável pela criança. Negativo. Responsável é aquelas pessoas que têm a guarda, a tutela e a curatela. Eu poderia incluir aqui a adoção, mas quando se adota uma criança, a pessoa passa a ser pai dessa criança, a pessoa passa a ser mãe dessa criança. Então a adoção é a mesma coisa de pai e de mãe. A regra aí é para quem pega uma guarda, uma tutela ou uma curatela. Quando eu passo a guarda do meu filho para alguém, eu estou passando a responsabilidade dessa criança para uma outra pessoa. Então nesses casos não precisa nenhum tipo de autorização para viajar. E existem outras exceções que a lei abre também para não precisar desse tipo de autorização nenhuma. E quais são elas? Primeiro, a criança for viajar para dentro da comarca contígua, está escrito no artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é essa comarca contígua? É a cidade vizinha. Aqui em Parauapebas nós temos Curionópolis, nós temos Canaã dos Carajás, até Marabá, que faz divisa com o município, então essa é a comarca contígua. A outra regra que a lei vem trazer é a unidade da federação. Dentro do município de Parauapebas pode viajar para qualquer lugar. Ou nas regiões metropolitanas, que não é o caso aqui, mas nas grandes capitais, grandes metrópoles, tem outras cidades que se juntaram e acabaram fazendo uma metrópole. Não precisa também de autorização. Também não precisa de autorização os ascendentes ou colateral maior até o 3º grau. Que coisa, né? Que nome difícil. Quem são esses ascendentes ou colateral maior? São os parentes que são maior de 18 anos de idade e são os pais, os avós, os bisavós, irmãos, tios e sobrinhos. Esses também não precisa, basta mostrar o seu documento de identificação, juntamente com o documento da criança, lá na hora de embarcar ou na hora de pegar um ônibus, um trem, não precisa de nenhuma autorização. Se a criança estiver acompanhado com um dos pais, também pode viajar tranquilamente, não precisa de autorização do outro. Eu estou falando dessa viagem dentro do território nacional. Ou também com outra pessoa que não é parente, que não é nada da criança, mas está autorizado pelos pais. E aí a gente tem que chamar muito a sua atenção para isso, porque é muito simples o pai fazer essa autorização. Basta procurar no Google, que ele vai encontrar aí nesses sites oficiais, como os tribunais, várias autorizações que o pai mesmo vai preencher, assinar, reconhecer no cartório e assim ele vai estar autorizando outra pessoa a viajar com seu filho sem nenhum problema. Agora a regra muda quando essa viagem é para o exterior, quando vai viajar para um outro país, para a Europa, para os Estados Unidos, aí a regra muda, porque mesmo ele estando com um dos pais, ele precisa da autorização do outro. Aí você que está em casa me pergunta, como é que pode, se o pai ou a mãe, o parceiro, o pai da criança ou a mãe da criança não autorizar um viajar com a criança? Como é que eu vou fazer agora? Aí ele procura o juiz, entra com uma ação, se o juiz tomar a decisão favorável, aí um dos pais, mesmo com a ausência do outro, pode viajar para fora do país também com essa criança. Essas são as regras básicas. O juiz também pode dar aí a autorização por 2 anos para essa criança ficar viajando dentro do território nacional e no caso do exterior, quando esse pai, eu já falei, quando esse pai vai viajar e desacompanhado do outro pai, como por exemplo da mãe, ele também, o juiz autoriza. A outra regra, a outra coisa que o juiz pode autorizar é quando se tratar de uma pessoa que não é parente da criança, que não é o pai, que não é a mãe, que mora no exterior e que ele é estrangeiro, vai viajar com a criança, precisa também da autorização judicial. Os pais não podem autorizar por causa de uma questão aí que já tinha muito no Brasil, que é a questão aí de tráfico de criança, tráfico de pessoas, todos vocês já têm conhecimento dessa história. Então, tenham todos boas férias, aproveitem, mas não esqueçam de correr e organizar toda a documentação para não ter nenhum problema aí na hora de viajar. Até a próxima semana. Ô Nil, muito bacana, muito legal, hein?
Olha, a orientação aí para todo mundo. Agora você já está sabendo, você já ficou por dentro como deve proceder na hora de viajar, principalmente, às vezes, colocar aí crianças para fazer a primeira viagem, né? Ainda de menor e que precisa de todos os cuidados, agora você já sabe. Isso mesmo. Agora vamos para a galera que chancela a nossa produção aqui, os apoiadores da tela. Para você que está ligado com a gente, preste atenção. Os nossos patrocinadores, além de boas empresas, bom atendimento, muita gente boa para atender você da melhor maneira possível. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Oficina Tira Risco. Tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plangecom, manutenção e serviços. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu vou dar espaço para o secretário de Segurança Institucional dar uma entrevista aqui e assistir uma reportagem que nós fizemos que a população pediu sobre as sinalizações de trânsito que estão sem manutenção na cidade de Paraupebas. Nosso convidado, portanto, daqui a pouco é Vanterlô Bandeira. Aguarde um instantinho só que a gente volta em minutos. A força dele e a força dela, tudo passa aqui.